Digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Para terminar, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Glórias a Deus. Esse versículo eu gostaria que a igreja lesse comigo. 1, 2, 3. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Glória a Deus, que o Espírito Santo venha falar conosco, aplicar sua palavra em nossos corações. Podem sentar, irmãos, em nome de Jesus. Pastor, essa semana que passou falou conosco, que trazermos uma mensagem voltada a despertar os irmãos para a volta de Jesus. É um assunto, uma doutrina que nós devemos levar como prioridade nas nossas vidas. É um assunto que nós não podemos deixar esfriar em nossos corações. É a volta de Jesus. Se nós formos fazer qualquer coisa da nosso cotidiano, nós devemos estar ligados na volta de Jesus. O apóstolo Paulo, aqui escrevendo esta carta, sabendo eu que esta igreja é uma igreja que tem conhecimento, sabe, estuda, é ensinada através daqui dos cultos de doutrina da escola bíblica dominical, que esta igreja em Corinto, ela era uma igreja próspera, uma igreja fervorosa, uma igreja que era uma bênção, quando ela foi instituída pelo apóstolo Paulo. E quando o apóstolo Paulo ali deixou tudo, quando ele afundou e treinou os irmãos ali, segundo que nós vimos que ali ficou Priscila e Áquila, juntamente com o apoio de Apolo, para ensinar e doutrinar, continuar ali naquela igreja. Mas na ausência do apóstolo Paulo, diz que essa igreja, uma igreja jovem, a igreja de Corinto, jovem, ela, por sua imaturidade, começaram a deixar a igreja de uma forma meio que não servindo mais de acordo com o ensinamento que o apóstolo tinha deixado. E o apóstolo, na sua viagem, na sua terceira viagem, na sua segunda viagem, ele recebe cartas. Ele recebeu 2 cartas que foi lhe comunicar a respeito da situação que estava vivendo essa igreja. A Bíblia diz que alguns das famílias de Cloé levam uma carta para o apóstolo Paulo e diz que a igreja ela está tomando outro caminho, e narra que a igreja ela está passando por dificuldade. E se de repente eu tocar
em alguma coisa que nós estivermos passando por esta igreja, esta noite, não me tenha por coincidência, mas eu tenho pelo Cristocidência, uma coincidência de Deus esta noite para a sua vida. Porque essa igreja, ela começou a se debandar, ela começou a entrar pela imoralidade sexual dentro da igreja, ela começou a ter contendas, de maneira tal que o irmão levava outro irmão a juízo, para ser julgado por homens ímpios. Aí o apóstolo Paulo nos diz: não sabeis vós, irmãos, que a igreja hão de julgar o mundo? Como que leva teu irmão a ser julgado pelos ímpios? A Santa Ceia estava bagunçada, e o apóstolo faz essa resposta, faz essa carta para colocar em ordem aquilo que ele ouviu, segundo que levaram a ele, para novamente essa igreja tomar o rumo dos céus. E depois ele recebe outra carta, que é levada por Estefana, Acaico e outro irmãos, que não me falha a memória. E essa carta que eles levam, essa segunda, é vários questionamentos, várias perguntas, e o apóstolo Paulo fala sobre todos eles, para que essa igreja venha largar justamente esse caminho errado, para que essa igreja venha se consertar e deixar que aquilo que entrou, que estava criando aquela situação errada dentro da igreja, viesse tirada. Por que aconteceu isso? Pelo fato de propriamente essa cidade de Corinto, ser uma cidade onde a imoralidade sexual era muito grande, e por isso estava entrando dentro da igreja. E quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, o texto que nós lemos, ele vai encerrar toda a sua carta, o seu discurso, nesse texto, que é o texto no versículo 58, chamando os irmãos a permanecerem firmes no trabalho do Senhor, sabendo que o trabalho do Senhor não é vão. Mas anteriormente ele vai falar sobre a volta de Jesus. Ele vai falar da carne, da corrupção da carne. Ele vai falar do corpo mortal, e ele vai trazer à igreja justamente aquilo que ele aprendeu com o Senhor Jesus, a respeito da mudança, a respeito de viver constantemente em Cristo, sem dar lugar ao inimigo, sem dar lugar à vaidade do mundo, sem dar lugar quando eu falo vaidade, irmão, não estou dizendo que o irmão tem que andar maltrapilho, sujo, não. Estou dizendo você dispensar aquilo que você não tem nas coisas do mundo, porque às vezes nós dispensamos aquilo que nós não temos, às vezes tiramos de dentro da nossa casa o pão para dispensar em vaidade. Aí sim, é isso que eu estou falando para você, porque isso a Bíblia vai dizer que você é pecado, porque você está sendo infiel, porque a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus é infiel. Nós lemos o texto, irmãos, e nessa noite quero falar com os irmãos sobre isto, trazer os irmãos à lembrança. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo quando, nos momentos que eu posso fazer alguma coisa, no momento da volta de Jesus, na verdade eu quero dizer para os irmãos, o que será, aonde eu estarei, e o que eu estarei fazendo quando Jesus voltar? Parece assim que é uma pergunta vazia, mas não é vazia. Sabe por quê? Porque existe hoje muitas pessoas que estão fazendo
e estão em lugar que, se Jesus voltar, não vai, porque estão em lugar errado e estão fazendo coisas erradas. E eu tenho que estar, você tem que estar preparado, porque Jesus não vai voltar para quem está se preparando. Jesus vai voltar para os preparados, para os prontos, que estão dizendo: agora, vem Senhor, que eu estou pronto, estou preparado. Mas nós devemos estar preparados para a volta de Jesus, mas existe um tempo nisto aí, que é o tempo de nós dormirmos, que nós devemos estar preparados também. Eu quero te despertar essa noite, é para que eu e você a cada dia venhamos endireitar as nossas veredas, cada dia mais, para Cristo, para a igreja, para a obra do Senhor, porque a obra do Senhor, todos nós, a igreja, que fazemos algo para o Senhor, não é vão, porque Ele há de recompensar. A promessa de Deus para nossas vidas, quando o apóstolo Paulo diz aqui no 51, eis que vos digo o mistério, na verdade, nem todos dormiremos. Ora, já há mais de 2000 anos, o apóstolo Paulo, há quase 2000 anos, o apóstolo escreve esta carta, e ele já falava que nem todos iriam morrer, mas os vivos seriam transformados. Ele vem ensinar essa igreja, porque essa igreja já estava entrando no descrédito, já estavam deixando de acreditar na promessa de Deus. Mas o apóstolo Paulo vem dizer: olha, aqueles que dormiram e que morreram, e Jesus não voltou para buscar. Eles: calma, espera aí, porque aqueles que dormiram, eles também serão arrebatados. Jesus também vai voltar para eles. Esse que vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos. A velocidade vai ser tão rápido. Por isso que eu fiz aquela pergunta: o que nós vamos estar fazendo? Eu quero acreditar, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que todos nós vamos estar na obra de Deus aqui, trabalhando e esperando Jesus voltar. Eu quero acreditar, jovem, que você vai estar na presença de Deus quando Jesus voltar. Eu quero acreditar, senhores, que nós vamos estar aí, firme e constante na obra de Jesus quando Ele voltar. Eu quero acreditar que as senhoras vão estar na obra do Senhor, porque quando Ele fala que do arrebatamento, da transformação daquilo que é corruptível, se transformado pela incorruptibilidade, e Ele vem fechar, olha, mas que nós devemos estar sempre abundante na obra do Senhor. A obra de Deus, ela nos faz termos compromisso com o arrebatamento. É isso que o apóstolo Paulo quer nos ensinar. Mas a obra salva? Não, a obra não salva, mas o que nos salva é a fé. Mas a Bíblia diz que se eu mostrar a minha obra sem fé, ela é morta, não é? Então nós devemos fazer a obra de Deus, porque quando você faz a obra de Deus, você cria responsabilidade para com o reino de Deus. Quando você faz a obra de Deus, você está dizendo: Jesus, naquele grande dia eu quero ser recompensado por Ti, e Ele é fiel para fazer isso, e a promessa dEle é fazer. O cerco está se fechando, irmãos. A volta de Jesus está próxima. Os sinais estão anunciando, os sinais estão falando, os sinais estão gritando, dizendo
que o grande acontecimento da volta de Jesus está próxima. Quando lemos os sinais do Evangelho de Mateus, vários daqueles estão se cumprindo. Muitos já se cumpriram, e alguns nessa época estão sendo cumpridos. E um dos sinais que eu temo muito é aquele que está lá em Mateus, creio que é 24:12. E por se esfriar, por a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Por se multiplicar, a iniquidade é pecado, irmãos. O pecado, o amor de muitos se esfriará. E aí, esse esfriamento de amor, 12. Amor de muito esfriará. Ponto. Aí ele não diz que é 12. Ah, tá. Aí o que acontece? É o sermão da montanha. É para todos, irmãos, é para a terra. É para a igreja, se a igreja não vigiar. Por isso que Jesus nos alertou a respeito que nós devemos vigiar, para que essa iniquidade não entre dentro da igreja. O amor se esfriou de tal maneira que barbaridade não tem mais limite. Como nós vamos imaginar que uma criança de 12 anos vai botar uma arma na cintura, vai entrar na sala de aula, vai atirar no amigo dele que está na frente, no amigo dele que está na outra frente, vai matar, tirar 2 vidas de crianças jovens, bonitas, aparentemente inteligentes, que era escola particular? Como que a gente pode imaginar que mundo é esse que nós estamos? Com certeza não é o nosso mundo, porque nós não viemos para ficar aqui. O mundo que nós viemos para ficar foi aquele que a serpente enganou a mulher, viver eternamente ali com Cristo, com Deus Pai, na presença. Mas entrou o pecado e o homem foi tirado dali. Mas ali, o Deus Todo-Poderoso já tinha um plano, que ele disse que da semente da mulher ele ia levantar que ela ia morder o calcanhar, mas ele ia pisar na sua cabeça. E da semente da mulher veio Jesus, para novamente nos reconciliar com o Pai. Glórias a Deus. Então, irmãos, o arrebatamento da igreja não pode pegar a igreja nesse estado, não pode pegar a sua vida com o amor frio, não pode pegar uma igreja fria, não pode pegar. Vocês têm que estar labutando por Cristo, trabalhando pela igreja, trabalhando, porque quando você dedica a trabalhar, você se opõe ao inferno. E se prepare, porque o inferno também se opõe a você. Que a irmã conta para mim: agora eu decidi servir a Jesus. Corta isso, perde aquilo, porque o inimigo se levanta. Ele nunca está satisfeito quando você toma um posicionamento. Mas calma, irmão, calma, irmã, Deus vai lhe dar vitória, porque Jesus Cristo já venceu. O maior ensinamento que Jesus nos deixou, para mim e para você, que nós somos capazes de vencer o adversário, vencer as lutas do dia a dia, vencer as tempestades, vencer os mar revoltos, porque Ele mesmo afirmou que Ele venceu.
para nos dar o exemplo que a igreja também é vitoriosa, porque Jesus Cristo, Ele ainda é o dono da igreja, Ele é o dono da tua casa, Ele é o dono da tua família, se você assim depositar, para que Ele venha e tomar e zelar pela tua casa. Mas precisa que eu esteja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Então, irmãos, segundo o apóstolo Paulo, no momento e no abrir e fechar de olho vai ser tão rápido, como a gente sempre escuta, às vezes, evangelizando alguém. Não, quando der, é que eu ainda faço isso, faço aquilo, aí eu vou para Jesus. Se ele souber que a volta de Jesus vai ser tão rápido, que não vai dar tempo, irmãos. É por isso que nesta noite eu quero te despertar. Eu quero nesta noite que você saia por esta porta dizendo: eu preciso ser firme no Senhor. Eu preciso ser firme diante do mundo, porque Jesus está voltando e eu quero morar com Ele nos céus. É preciso, irmãos. Não é tempo mais de perdermos tempo, porque quando a gente conversa com um irmão ou com uma irmã, e que ela diz, ou que ele diz que não vem à igreja, porque se chateou com a Mariazinha, eu entendo agora, estudando esse texto, que a gente pode dizer que ela está dizendo bem assim, ó: eu não vou mais à igreja, eu não vou à igreja porque eu estou chateado com A, com B. Soube disso, está trocando o reino de Deus por picuinha, está trocando o reino de Deus. Sabe o que a pessoa está dizendo bem assim? Volta, Jesus, porque eu não estou querendo ir contigo. É isso que quer dizer, porque quando eu sou impedido de entrar por estas portas, é porque eu também estou sendo impedido de ir morar nos céus, e eu não posso trocar os céus por coisas tão poucas. Eu não posso trocar os céus por causa de um disse-me-disse. Eu não posso trocar os céus por causa de um vício pequeno, uma mania pequena. Eu não posso. Eu tenho que deixar, eu tenho que largar, porque eu preciso ir morar no céu. Você precisa morar nos céus, irmãos. Nós precisamos ir morar nos céus, porque Jesus está voltando. E a contagem da nossa vida, segundo a palavra de Deus, que é como um conto rápido, ligeiro, é como um vapor que sobe, é como uma erva, cresce e à tarde, ó, morreu. Essa é a velocidade da nossa vida que Deus disse. E é uma grande verdade, como que a palavra de Deus, ela é uma grande verdade que se cumpre, porque eu vejo na minha vida, porque parece que era ontem que eu tinha 10 anos. Eu falo, irmãos, com toda a sinceridade, que eu penso às vezes, quando me vêm as conversas de criança, parece que foi 5 anos atrás, mas já se passaram 30 anos, e eu lembro das conversas de crianças, de pré-adolescente, e se passaram, irmãos. Viu, jovem? Passou para mim, vai passar para você. Passa rápido, irmão. Passa rápido, porque daqui a pouco, se o Senhor permitir, ele não voltar. Eu estou contando a mesma história, dizendo eu estava com 45 anos, já estou com 60. Passa rápido, irmãos. Então é por isso que o apóstolo Paulo vem trazermos a esta igreja,
para eles despertar diante de todas as suas dificuldades que ali estavam, para eles virem largar a imoralidade, para que eles viessem largar as discórdias de confusão que ali estava acontecendo, que eles viessem largar a injustiça um para com o outro, para que eles deixassem de estar levando o seu irmão ao tribunal. Quando a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 11, que ele diz que lá da Santa Ceia, que devemos esperar uns pelos outros, e aquele que quer comer, que come em casa, que tem a fome, come em casa, ele estava falando aquilo que nós fazemos depois da Santa Ceia, a comunhão. E quando ele fala, olha, aquele que tem fome, come em casa, mas espere um pelos outros. Ali não era a Santa Ceia que eles estavam comendo, mas era na comunhão que eles faziam, quando eles se reuniam depois da Santa Ceia. O que estava acontecendo? Se um levasse o bolo, aquele bolo era dele, e ele dava para quem ele quisesse, e ele comia a hora que ele quisesse. Não, o apóstolo Paulo, não, se você trouxe, é para todos, bota ali que vai ser dividido entre todos, para quem trouxe e para quem não trouxe. Está errado. Isso que ele também foi corrigir o momento da comunhão que eles tinham. Então, irmãos, ele vem com esse texto lindo, nos falar a respeito de quando isto que é mortal, nossa carne, por isso, irmãos, que nós erramos, por isso que a gente, por impulso, erra, falha, porque nós estamos nessa carne que deseja, nesse horário, era estar em casa. É por isso que às vezes você não vence, você fica em casa, não vem à igreja. É por isso que alguns não vêm à igreja, porque não conseguem vencer. Mas eu glorifico a Deus pela tua vida, que você venceu essa noite. Você venceu, nós vencemos essa noite. Nós chegamos a este lugar para adorar a Deus, para falar com Deus, para agradecer a Deus, porque nós vencemos essa carne. Mas um dia essa carne será transformada. Este corpo que é mortal, este corpo que tem que ser devolvido à terra, ou ele vai ser devolvido, ou ele vai ser transformado para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Amados e queridos irmãos, se você está esquecendo da volta de Jesus quando você está nos seus afazeres, seja onde for, a partir de hoje, não esqueça mais, porque Jesus está voltando. E quando você faz a lembrança que Jesus está voltando e que você quer ir para os céus, você não erra, você não peca, você fica diante de Deus, aleluia, porque você está ligado nos céus, você está ligado nos sinais, você está se aproximando de Deus cada dia mais, a cada momento mais. É isso, para isso que nós congregamos, para nós sermos a cada dia edificados pela palavra de Deus, a cada dia sermos acrescidos de graça, da graça de Deus aqui neste lugar, para que estejamos preparados, pronto, dizendo: ora vem, Senhor Jesus, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Terremoto abalou uma cidade uma semana, na outra cidade destruiu mais do que já tinha abalado. Sinais da natureza acontecendo. E quando a gente olha, parece que já isso está virando natural, né? Normal, né? Poxa, morreu 200 e poucas. Poxa, morreu 200 e poucas pessoas. Sinais, irmãos, da volta de Jesus. Devemos estar prontos para quando a trombeta soar.
nossa vida, no nosso dia a dia, sempre pronto para quando Jesus voltar. O apóstolo Paulo também faz menção a essa igreja sobre a vitória de Jesus na cruz e na sua ressurreição. Essa vitória foi sobre Satanás, sobre a morte e o inferno. Aqui está, irmãos, a nossa vitória. Aqui está a vitória da igreja, porque Jesus venceu a morte e o inferno e nos fez a promessa que a igreja também há de vencer, ela pode vencer. E que nós, através da cruz de Cristo, através da ressurreição de Cristo, também podemos vencer a morte, porque ainda que nosso corpo venha a ser sepultado, mas naquele grande dia, ele vai sair dali, um corpo novo, um corpo transformado, com uma prioridade segundo a carta do Paulo aos Tessalonicenses, que os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, juntamente com eles seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares, quando essa trombeta tocar, aleluia, ela vai tocar. Esteja preparado para ouvir o soar da trombeta, esteja preparado. Não é momento, aleluia, de trocar o reino de Deus por coisas fúteis, não é momento. O Senhor vê todas as coisas, o Senhor sabe todas as coisas, o que pensamos, o que falamos. O arrebatamento da igreja vai ser uma coisa tão justa que não vai haver desculpa, não vai haver desculpa para ninguém que ficou. Porque o Senhor Todo-Poderoso, Ele sabe tudo. E quando a gente vê alguns crentes lá em Mateus que ficaram, que Jesus, mas em teu nome, Senhor, eu expulsei demônio, eu curei os enfermos, ali está falando de crente, irmãos, que Jesus vai dizer: apartai de mim, vós que cometeis a iniquidade. Era crente, fazia a obra de Deus, né? E o apóstolo Paulo diz que se alguém faz a obra se ele faz a obra por se gloriar, ou por inveja, ou né? E o apóstolo Paulo diz que isso não importa, importa é que o evangelho de Deus seja pregado. Isso é a palavra do apóstolo Paulo dizendo: importa que Cristo seja anunciado e que resulte em salvação. Ele vem falar isso, mas aí nós devemos ter cuidado para não cair nesta situação. Sou crente, mas não fiquei no grande dia, e naquele dia vou querer dizer que foi injustiça. Fiquei, mas eu pregava a tua palavra, eu orava e as pessoas eram curada, eu profetizei em teu nome, sim, mas cometia pecado, e os céus não é mais para pecador. Os céus, irmãos, os céus é para aqueles aquela parábola que Jesus contou. Sabe por que nós passamos por essa tão luta? Jesus deixou naquela parábola do rico e do Lázaro, que o rico está lá, aí a parábola de Jesus disse: tu já recebeste tudo nessa terra, e Lázaro só mas, né?
Mas o que foi a recompensa? Agora ele está no seio de Abraão, aleluia. Irmãos, esse mal que passa pela nossa vida não é para nós desistirmos, não, é para nós vencermos, é para nós sermos a cada dia mais preparados para morar no céu, irmãos. Não desista, não desista, não deixe essa dificuldade de tirar, não deixe. Me perdoe o que eu vou falar, irmãos, mas existe uma coisa tão fútil que é a fofoca dentro da igreja, que tira o irmão da presença de Deus. Até um tempo depois o Senhor vai lá, usa alguém, ele volta, mas não é para acontecer isso. E quando acontece dentro da igreja é assim, o irmão se envolve em fofoca A, B, C, aí o irmão não vem, nós vamos lá na casa do irmão, o irmão não quer mais vir para a igreja, não vou mais para a igreja porque falaram isso de mim. Agora preste atenção, como os ímpios lidam com a fofoca. Às vezes pior, bota um facão aqui na cintura, ou um revólver na cintura, o que tu andou falando? Ele vai atrás de resolver o problema. A igreja, os irmãos crentes não se magoam e ficam dentro de casa, não vai dizer, irmão, me perdoe, a senhora falou isso de mim, porque é assim que tem que ser. Dentro da igreja é assim que tem que ser. Alguém chegou, Domício falou mal, isso de ti. Domício, você falou isso de mim? Foi o pastor Frank que falou. Pode falar que foi ele que falou, para envolver quem falou. Me falaram, meu irmão. Isso dá uma situação tão constrangedora para a gente, quando a gente se sente na situação de crente, ou de pastor que está tentando resolver, que irmão, não pastor, o senhor me perdoe, porque eu não vou falar o nome. Pela caridade, irmãos, você está errando muito mais ainda, porque a vida do crente tem que ser transparente para a sua liderança, para o seu pastor, está entendendo? Porque Deus sabe o nome de quem, e você está complicando mais ainda o fofoqueiro. Isso não pode existir dentro da igreja, irmãos. Se fosse no tempo de hoje, o parente de Cloé que levou a carta ao Paulo ia ser um fofoqueiro. Mas você vê o que foi que ele fez, ele levou lá a carta para Paulo, está acontecendo isso, dentro da igreja, e o apóstolo Paulo aqui, pelo Espírito Santo, resolveu todo o problema da igreja. Não troque os céus por nada, muito menos por fofoca, que isso é do inferno. Não troque, porque Jesus está voltando, e eu quero que nesta noite você faça um compromisso com Deus, faça um compromisso com o céu, somente você que deseja morar nos céus, porque se você tem dúvida que ainda vai morar no céu, será que o céu vai vir, como eu já ouvi, será que Deus vai vir, Jesus vai voltar? Você fique na sua dúvida, porque eu tenho a certeza, e eu espero o Senhor voltar para irmos morar com Ele eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. E façamos a obra de Deus enquanto podemos, enquanto temos forças. Aqui está diante de vós alguém que poderia ter feito muito pelo Senhor e não fez. Hoje já sofre um pouco de dificuldade. Quantas vezes no início dessa obra, o irmão Eliseu fazendo com o sábado, perguntando, se fazia muito culto aqui? A gente fazia bastante no início. Eu vinha, outro vinha, a gente carregava essa caixa. Eu já não posso carregar a caixa, tenho que chamar alguém para me ajudar. Mas nós voltamos a fazer a obra de Deus, e vamos voltar, e vamos ampliar, porque nós precisamos termos responsabilidade com os céus. Anunciar Jesus Cristo é ter responsabilidade com os céus, porque o mesmo céu que nós vamos morar é o mesmo céu que nós devemos desejar que esta comunidade vá morar também. E não deixe que nenhuma picuinha lhe distancie do Senhor. Vamos ficar em pé, irmãos, em nome de Jesus. Saia essa noite com essa palavra, que Jesus está voltando, e que você foi chamado para morar nos céus, e que você precisa ter um compromisso com os céus, e que essa igreja, nós devemos banir
tudo aquilo que tenta nos impedir de morar nos céus, seja mentira, seja fofoca, seja disse-me-disse, seja vício do inferno, bane da tua vida, bane. Se você não consegue, vem e nos procure, que nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos fazer campanha para você ser liberto e para que você venha ter a certeza que você foi escolhido para morar nos céus. Louvado seja o nome do Senhor.